Oi pessoal, eu sei que eu não tenho postado com a mesma frequência de antes, eu acho que os últimos 2 meses, ou pelo menos 1 mês e meio, eu tenho postado de uma forma bem irregular. Mas é que nós estávamos, pelo menos até agora, assim, numa temporada bem intensa com a questão das revisões de texto. Vou falar hoje a respeito disso com vocês, uma pontinha disso. Porque a gente pega a revisão acadêmica, então tem muita revisão de tese, dissertação e TCC, que o pessoal está terminando agora. TCC não, TCC é final de ano, mas no começo do ano tem a leva de dissertação e tese. Então, muita coisa, muita loucura. Além disso, tiveram outras coisas da vida que entraram no caminho, no bolo disso tudo aí, e eu não tava conseguindo tempo para gravar. Mas estamos de volta aqui e agora eu acredito que eu vou conseguir voltar à regularidade. Eu falei agora há pouquinho que eu vou falar sobre revisão. Vou falar sobre revisão, mas eu vou falar sobre uma das partes da revisão com a qual a gente trabalha, que é a mais legal de todas, que é revisão de texto ficcional, texto de ficção, texto literário, muito legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo já, curta o vídeo para mostrar o apoio e vamos lá! Eu vou deixar aqui embaixo já o link do nosso site, que é versoetexto.com.br, que é por meio desse site que a gente mostra o serviço da gente, fala um pouquinho a respeito desse trabalho de revisão e etc. Então, se alguém se interessar, tem o link aqui embaixo. Mas o que eu quero falar a respeito dessa questão da revisão literária? A gente não tá ligado, atrelado, pelo menos por enquanto, a nenhuma editora. Então é uma revisão que a gente faz direto com o autor, antes do autor ou publicar por conta própria ou enviar para uma editora para publicação, que são as duas formas mais comuns de publicação. Então nós temos as editoras que são editoras prestadoras de serviço, você paga, o autor paga para publicar. Nós temos as editoras que são sem contrapartida do autor, então a editora banca a publicação e aí depois o autor tem uma porcentagem do valor do livro, da venda dos livros. E temos ainda a questão do KDP da Amazon, que eu já falei em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é uma publicação completamente gratuita, só que você que também tem que trabalhar em toda a divulgação. E assim, pode ser que você tenha que gastar um pouquinho se você for preparar uma capa com um capista, se você for fazer uma revisão legal. Então, até essa questão da nossa revisão, tem gente que procura a gente para publicar no KDP. Então, a pessoa quer publicar por conta própria ali naquele espaço, mas quer passar por uma revisão, que é um olhar crítico sobre a obra antes de enviar para essa publicação. A revisão que nós fazemos de obra literária, de obra de ficção, não é uma revisão que fica só na questão da gramática, ortografia e pontuação e etc, né? Essas questõezinhas que geralmente é o que a gente pensa quando a gente pensa em uma revisão. Especialmente na questão do literário, a gente tem um diálogo muito intenso com o autor. Porque a gente vai falar a respeito do que tá dando certo, onde que a sonoridade tá legal, onde que tá batendo contradição dentro do texto, onde que tá tendo muita repetição de ideia, ou repetição de palavra, ou repetição de qualquer coisa. Porque assim, quando o autor escreve o texto dele, ele trabalha muito tempo em cima daquele manuscrito, daquele texto, e chega um momento que o olhar dele em relação ao próprio texto está extremamente cansado e ele não consegue mais achar esse tipo de incongruência, não consegue mais achar os erros, não consegue achar nada, né? Não tá achando mais nada porque já foi esse momento de achar coisa, o olho tá cansado, ele só quer terminar e etc. E aí, quando a gente faz a leitura, primeiro uma leitura completa, depois uma leitura aos pedacinhos, assim, às vezes capítulo por capítulo, ou conto a conto, se é uma questão de contos, poema a poema, etc., a gente tá com o olhar fresco, né? É mais ou menos a questão do leitor beta, só que com um olhar um pouco mais técnico. Então a gente tá com esse olhar fresco e a gente vai apontando. A gente não fica mexendo, o máximo que a gente mexe, dependendo do texto, é a questão gramatical, se o autor opta por isso. Então, porque
Às vezes, algumas questões gramaticais podem ser de opção do autor. Então, vamos supor, José Saramago não usava a pontuação da mesma forma que a gramática exige. E às vezes o autor de um texto pode estar optando por desconsiderar algumas regras gramaticais, e beleza. Agora, se o autor fala assim, ah não, eu quero que esteja de acordo com a gramática, bonitinho, etc., a questão da gramática a gente mexe mesmo no texto. Mas a questão de incongruências e etc., a gente vai sempre anotando e conversando muito com o autor. Ó, isso aqui eu acho que daria mais certo se você falasse dessa forma. Ah, esse final aqui eu acho que você perdeu fôlego, você perdeu força, porque a história estava indo num crescente e estava funcionando muito bem até aqui e depois caiu. Então esse tipo de coisa a gente fala e a gente traz para o autor, para que ele consiga repensar o texto dele de forma mais madura e com mais conteúdo. E no momento em que ele faz uma reescrita, uma reelaboração daquele texto, a coisa fica completamente diferente. É lindo o que acontece com o texto depois desse momento, né? Nesse momento posterior à revisão. Então, eu acho, assim, não necessariamente com a gente, tem várias pessoas que fazem isso, mas eu acho que usar um serviço de revisão dessa forma acresce muito para o texto de vocês, assim, para os nossos textos, né? Eu passo também os meus textos por uma revisão para que ele tenha um corpinho diferente no final, né? Então o livro, eu vou publicar um livro, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou publicar um livro esse ano, depois eu falo mais a respeito, então vamos com calma. Vou publicar um livro de contos esse ano e ele passou por uma revisão desse sentido. Então, com anotações e sugestões e tarará, para que eu conseguisse refinar o texto da melhor forma possível. Então, já explicando minha ausência e já dando uma sugestãozinha de texto para vocês, fica aí, revisões especializadas em textos literários são coisas fantásticas para o texto da gente. Então era isso por hoje, eu quero fazer um vídeo só curtinho para explicar e contextualizar a vida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Assinem o canal se vocês não são inscritos. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!